Fala aí, galera. Boa noite. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vou aproveitar a aula de hoje. Hoje nós vamos só corrigir exercícios. Tem uma série de exercícios para a gente corrigir, né? Passei bastante. Eu vou fazer um vídeo corrigindo os exercícios, ok? Corrigindo os exercícios, lendo com vocês, é como se fosse uma aula. Então, vou dar uma aula corrigindo os exercícios e depois também coloco lá na plataforma para vocês a correção escrita. Tudo bem? Vamos fazer assim então? Tamo junto, boa noite. Então, vamos lá corrigir, vou botar aqui os exercícios para vocês e nós vamos corrigindo eles aos pouquinhos. Tudo em paz? Podemos então? Vamos lá. Primeiro exercício aqui, ele fala: que nome se dá aos dispositivos de hardware conectado a uma rede? Os dispositivos de hardware conectados a uma rede nós chamamos de nó ou nodos. Então, vou marcar aqui, ó, nó. Então, qualquer hardware conectado à rede é chamado de nó, ok? Qualquer hardware. Pode ser uma impressora, pode ser um outro computador, tudo ele é chamado de nó, tá bom? Próxima questão. Os dispositivos de hardware usam software em comum para compartilhar recursos através da rede, em qual consiste em conjunto de regras chamadas de... Então, existe um conjunto de regras que os computadores usam para se comunicar. Se todo computador tiver o mesmo conjunto de regras, eles conseguem se comunicar. Então, é o protocolo. Então, um protocolo é um conjunto de regras usados para os computadores se comunicar. Se eles usarem o mesmo protocolo, eles conseguem se comunicar. Ok? Questão 3 agora. Qual configuração de rede possui computadores conectados em um grupo para que outros usuários possam compartilhar recursos e informações sem que haja um local central para autenticação de usuários, armazenamento de arquivos ou acesso? Tampouco hierarquia entre o trabalho. Quando nós temos uma configuração dessa de redes que não tem nenhum computador central, nós chamamos esse tipo de rede de ponto a ponto. A rede ponto a ponto é quando todos os computadores são iguais. Não existe um servidor na rede. Não existe um servidor de arquivo ou um servidor de internet. Então, esse tipo de rede nós chamamos de ponto a ponto, ok? Questão 4. Qual configuração de rede em que o servidor é o local central, acesso a recursos, tendo ele a tarefa de controlar o nível de acesso dos usuários aos recursos? Então, quando eu tenho um computador assim, essa configuração é chamada de servidor-cliente ou cliente-servidor. É o contrário do ponto a ponto. Quer dizer que eu tenho uma máquina controlando todo o acesso. Então, ela é um tipo de rede chamado cliente-servidor. Ok? Então, questão 4, cliente-servidor. Questão 5. Qual configurador de rede mais simples de ser montada possui suporte em praticamente todos os sistemas operacionais? Então, se ele possui suporte a todos os sistemas operacionais, ele pode ser uma rede do tipo ponto a ponto, ok? Do rede do tipo ponto a ponto, ela pode dar suporte a todos os tipos de sistemas operacionais. Porque uma rede cliente-servidor, dependendo como for, eu só acesso com aquele mesmo sistema. Como é chamado o computador conectado a uma rede baseado em servidor? Como é chamado o computador que está conectado a uma rede baseada em servidor? Se ele está conectado a uma rede baseada em servidor, ele é chamado de cliente. O cliente ele se conecta a uma rede que está baseada em servidor, ok? Chamado de cliente. Em qual configuração da rede, questão 7, em qual configuração da rede não é possível utilizar aplicações com banco de dados, onde os usuários necessitam adicionar ou mover dados ao mesmo tempo? Então, quando eu tenho uma rede do tipo ponto a ponto, eu não consigo fazer isso, ok? Eu não consigo trabalhar com banco de dados nem remover ao mesmo tempo, porque ele é do tipo ponto a ponto. Qual o tipo de servidor que processa os pedidos enviados pelo computador cliente, retornando apenas o que é requisitado, evitando o tráfego de massa de dados inteiro? É um servidor de diretório, um servidor de aplicação, perdão. É um servidor de aplicação. Um servidor de aplicação
vai processar os clientes, retornando apenas o que é requisitado, né? A aplicação que é requisitada apenas. Qual o tipo de servidor que armazena os arquivos? Então, isso é o que armazena arquivos, a gente já até sabe, né? Esse é mole, é o servidor de arquivos. Servidor de arquivos, fechado? São 11, já estou na 10ª agora. Qual o tipo de servidor é responsável pela validação dos usuários na rede, a fim de permitir a utilização de recursos compartilhados? É um servidor de diretórios. Qual a configuração que tornou uma ideia central da computação de rede sem utilização de muitos aplicativos de negócio? Hoje em dia é o tipo ponto a ponto, que não precisa de um servidor. Ok? Então aqui a gente fica a correção dos 11 primeiros exercícios. A gente corrigiu aqui os 11 primeiros exercícios. Tá legal? Aí vocês façam a correção. Vou botar ele escrito para vocês aí também na plataforma. Ok? Aí vocês com isso podem trabalhar à vontade aí na correção e estudar em cima dessa correção. Se tiver alguma dúvida, posta aí na plataforma e tira dúvida. Vamos para o próximo exercício. Valeu, galera? Abraço, tamo junto.